Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre. Nós estamos agora em 2021 e o título dessa lição é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então nós vamos estar estudando aí sobre o que aconteceu no período dos reis de Israel. Essa lição, essa revista é Estudo Bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos a lição de número 4, que tem o título também, Elias e os profetas de Azera e Baal. Então nós vamos ver esse desafio do profeta Elias com os profetas de Baal. O texto dessa lição se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 38 está escrito assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E na verdade prática, diz o comentarista, o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Então o Senhor Deus Jeová é o único Deus, digno de adoração e do nosso louvor. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo 22 ao 24, também versículo 26, versículo 29, versículo 30, versículo 38, versículo 39 e também no capítulo 19 e o versículo 8 ao versículo 14. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Então, vamos aprender aqui que Deus opera milagre através dos seus filhos. Queridos, prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui os objetivos específicos, são 3. O primeiro tópico, nós vamos salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Então é necessário e tem uma urgência para isso, para enfrentar o pecado em nome de Jesus. No segundo tópico, nós vamos relatar que Deus responde às nossas súplicas, Aqui, Deus responde à nossa súplica. No terceiro tópico, expor as fragilidades do ser humano. O ponto central da lição, diz o comentarista, o Senhor sempre intervém ao nosso favor diante da diversidade. O Senhor, Ele não deixa você só. Ele estará sempre ao seu lado. E Jesus ainda promete que estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Na introdução, diz o comentarista, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Veja só, este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Então, chegou o ponto também dele desanimar, isso mostrando aí também a sua humanidade, seu lado humano. O primeiro tópico, o desafio no Monte Carmelo. E o primeiro subtópico, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Então, o zelo que Elias tinha pela palavra, pelos princípios, o pôs ele diante de um confronto, devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que antecederam. Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio
diante de todos. Então veja só que Elias aqui ele se viu diante, né, desse desafio. Mandou chamar os profetas de Baal e lhe incitou dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Então nós vemos aqui, queridos, que Elias, ele se viu diante de um desafio. E ele fez uma pergunta, e Deus que respondesse com fogo, né, sobre o holocausto ali, esse era o verdadeiro Deus. E olha só, o profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Antes de ter o confronto, Elias lançou uma pergunta: até quando cochearei entre dois pensamentos? Essa foi a pergunta que ele fez. E aí ele teve que agora se explicar, né? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias aqui, o profeta, ele fez a pergunta e agora ele também lançou aqui o desafio. O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Então, quer dizer, só, segundo subtópico, o problema de não saber a quem adorar. Então, o povo estava tão confuso que eles não sabiam a quem adorar. Se era o Deus de Elias ou se era Baal, de Acabe, mas de Jezabel. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e o cuidado divinos, uma vez que, ao despeito de terem todas as características de divindade, ver esses pretensos deuses não passa de ilusão inventada pelo homem. Então, esses deuses não passam de ilusão, que são inventadas pelo homem, que eles são tão cegos, os deuses, que acaba, né, a pessoa que segue também ficar cego. Entretanto, mesmo sendo faltosos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Salmo de número 135, versículo 18. E vale a pena destacar que esses ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois pode estar camuflado no coração humano, a fim de controlar as decisões de toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou, né, sobre isso. Veja só, Mateus capítulo 6 e o versículo 24. Terceiro subtópico, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Então aqui está lançada a pergunta, né? O desafio. E os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Não precisa de nós fazer desafio. Por quê? Porque nós já cremos no nosso Deus, nós já sabemos que Ele existe. Aqui é porque o povo estava ali em dúvida, mas eu, você, nós não temos dúvida do nosso Deus. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Veja só, portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas o próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. O desafio que foi lançado por Elias, pelo profeta, não foi da vontade dele, da vontade de Deus fazer esse desafio, porque o povo ali ainda estava com essa dúvida. Mas a partir daquele momento, né, aí todo mundo ali proclamou, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós não precisamos lançar desafio, porque nós já sabemos que só o Senhor é. A síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, assim como Elias, né, confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Então nós temos agora de confrontar os ídolos, a idolatria. Não, nós temos agora de confrontar agora o pecado.
né? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Temos aqui o segundo tópico, a oração de Elias. E o primeiro subtópico, os preparativos de Elias. Então, Elias, primeiro ali, ele lança a pergunta, aí ele faz o desafio, e agora também, aqui tem os preparativos, que ele vai preparar, né, para estar ali fazendo esse desafio com os 850 profetas de Baal. Veja só, diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. 1 Reis, capítulo 18, versículo 23. Nós temos que, né, se preparar, nós temos que reparar aqui a nossa casa, o nosso altar, para nós receber também, né, esse milagre do Senhor. Então, veja só, queridos, é interessante a gente ver aqui que agora o altar estava quebrado. Elias agora vai preparar o altar. Então, se esse altar estava na mão desses profetas de Baal, de Azera, então quer dizer que esse Deus deles recebia de qualquer maneira, mas para o nosso Deus não. Para o nosso Deus a Bíblia diz que tem que ter decência e ordem. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo também ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ele diz assim, olha só, o amor se porta com decência. Aqui, né, o profeta Elias também está fazendo aqui com decência, com ordem, né, aqui o altar do Senhor. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequências imediatas da idolatria. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então, veja só, que eles estavam ali, o altar de Baal estava todo bagunçado, onde servia ali, né? O altar, na verdade, era para o Senhor. Eles que estavam, né, usufruindo ali, fazendo adoração em cima do altar do Senhor. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado, e o que estava nele, e o rego em sua volta. 1 Reis, capítulo 18, versículo 31, versículo 35. Então, reparou o altar, abriu ali uma vala, né, chamando de rego, de vala, e colocou 12 cântaros de água, para você ver, ao redor daquele altar, porque era por o Deus que fosse receber ali com fogo, ia lamber toda aquela água ali, né, e todo aquele holocausto. Aí veja só, 1 Reis, capítulo 18, versículo 31, 35. Um subtópico, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. Elias queria mostrar que para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Por quê? Elias estava orando e mostrando aqui para eles que para Deus operar não precisava, porque o Deus de Baal, o Deus de Azera, os profetas começavam a se cortar e faziam uma cerimônia muito grande, se batendo, se cortando, para ver se Deus respondia, o Deus de Baal. Aí Elias vem e mostra que não precisa, né? Muitas das vezes nós vamos pregar e às vezes as pessoas, os pregadores pulam e faz alguma coisa. Então ele diz aqui que não, para Deus responder, não necessárias cerimônias especiais, né? Nem sacrifício de mutilações, de se mutilar, né? Sacrifício de tolo, né? Que a Bíblia diz. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Veja só o tanto que Elias mostra para eles aqui, com uma pequena oração, Deus responde, enquanto os profetas estavam lá se batendo, se cortando para ver se o Deus deles se respondia, né? Elias mostra aqui que é só através do exercício da fé no verdadeiro Deus, porque se você não colocar a fé no verdadeiro Deus, então você não vai receber dele mesmo. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo
que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. O que Elias estava fazendo diferente dos profetas de Baal? Elias, ele consertou o altar e também ele fala aqui que o Deus que ele estava apresentando, que ele estava crendo, que ele estava pedindo, que ele estava orando ali, é para o Deus, do patriarca Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha só, ele deixa bem esclarecido, quem era o Deus que ele estava servindo, que é o nosso Deus. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. Então, ele pede a Deus, que Deus venha se apresentar ali para que o povo venha saber qual é o Deus de Israel, que é o Deus do nosso pai Abraão, Isaque e Jacó. Terceiro subtópico, a misericórdia de Deus. Veja só, na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. Então, o que Deus queria ali mostrando? Olha só, é interessante a gente observar, queridos, que Deus não é o homem que vai procurar Deus. É Deus que procura pelo homem. Então, Deus se importa com nós. Deus importa com você. A descida do fogo, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todo, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Veja só, o que Deus estava fazendo aqui? Deus, é bom a gente observar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus não estava aqui querendo matar o povo, não, na verdade, ele estava querendo o povo de volta, para que o povo voltasse a ele, a ter comunhão com ele outra vez. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Glória a Deus, amém, amados? 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, versículo 44. Elias subiu ao cume do monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. 1 Reis 18, versículo 45. Então, veja só, queridos, aqui aconteceu ali o desafio que Deus veio e tomou todo aquele holocausto e aquela água ali e tudo, e ainda Elias foi lá e orou e veio e choveu. Estava com 3 anos e meio de seca, agora em uma pequena oração por fé, veio ali a chuva sobre a nação de Israel. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde às nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Então, quando nós exercemos a nossa fé no Senhor, Ele nos livra de qualquer adversidade. Terceiro tópico, Elias em Horebe, quer dizer, o Monte Horebe. Primeiro subtópico, os feitos e as acusações do profeta. Veja só, Elias chegou a exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Olha só o que Elias sofreu, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária. E aqui Elias carregou uma carga muito grande, mas valeu a pena porque o povo voltaram para Deus. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus
também pode descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, e fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo mesmo, em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azera, que recebiam apoio do rei, e fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Vemos aqui como Deus usou o profeta Elias na sua obra. Segundo subtópico, o pedido para morrer. A despeito de toda a portentosa obra que fez Elias, foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel. Veja só, querido, então aqui a pressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte no seu íntimo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Interessante que ele desejou no seu íntimo, mas Deus, como sabe todas as coisas, Veja só, por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias sentiu as mesmas paixões que nós. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Seu subtópico, a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Então ele estava desanimado, mas Deus o alimentou. Amém, queridos? 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7. Nisto depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e versículo 12. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Então o ministério dele não parou, Deus deu mais essa oportunidade e ele continuou aqui e ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, versículo 16. Então, Deus deu mais essa oportunidade, e aumentou ali os ânimos, de Elias, e ele ainda fez grande obra. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. Então, Deus compreende as nossas fraquezas, sabe que nós somos pó, sabe que nós somos cinza, mas o Senhor compreende toda a nossa humanidade. Amém, amados? Então, querido, terminamos aqui a lição de número 4. Quero pedir para você nos ajudar, curtindo, compartilhando. Faça aí também seu comentário. Não deixe de apertar aí no sininho para todas as vezes que a gente fazer um vídeo, o YouTube, mandar para você de antemão. Fica aqui o meu abraço, meu canto a vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.